bem-vinda à live de terça-feira. Esse tempo de nós podermos buscar mais do Senhor, aprofundarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Um tempo de meditarmos, é como se estivéssemos dando um espaço para que aquilo que o Senhor falou conosco fosse, ou seja, digerido em nossas mentes, em nossos corações, e distribua energia para o nosso corpo, mas para a nossa alma, para que possamos estar firmes e sermos inabaláveis na presença do Senhor, vivendo esses dias ou qualquer momento. Desde já, eu te convido aí a deixar o seu like, né, e também a compartilhar com alguém. Também te convido a deixar um comentário. Quem sabe você possa ter alguma dúvida, ou então queira comentar algo sobre o que nós vamos pensar em falar nessa noite, ou sobre o que nós vimos domingo, naquela mensagem que falava fé em tempos de juízo. Muito bem, nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta. Sofrer não é algo prazeroso, a não ser para aqueles que são chamados de masoquistas, né? Que é aqueles que gostam de sofrer. Mas, de maneira geral, as pessoas não gostam de sofrer. Nós procuramos nos livrar a todo custo de todo tipo de sofrimento, desde uma dor de cabeça, a uma unha encravada, a coisinhas simples. Nós queremos um remédio, nós queremos uma solução. E talvez por conta desta maneira de fugir a todo custo do sofrimento, nós tenhamos experimentado muitas evoluções boas. Os carros ficaram mais confortáveis para que nossas costas não sofressem com os balanços. Então, os amortecedores ficaram mais suaves, né? Os eletrodomésticos melhoraram muito a nossa vida, na verdade. Desde o ar-condicionado, a batedeira, a lavadora de roupa, a lavadora de louça, muitas coisas. Nós procuramos fugir do sofrimento a todo custo. E infelizmente, também surgiu, talvez por conta desta maneira de pensar do mundo material, surgiu também no mundo espiritual uma filosofia que bane da vida do crente, do cristão, o sofrimento. Essa teologia, chamada teologia da prosperidade, que faz algumas afirmações de que o crente não sofre, que olha para a Bíblia apenas olhando as promessas e as bênçãos de Deus, sem olhar, no entanto, o exemplo de muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram nas suas vidas sofrimento. Deus tem uma promessa para nós, certamente, mas ela só vai se cumprir na sua totalidade nos céus, nos novos céus e na nova terra. É por isso que quando nós pensamos em julgamento, logo alguém diz assim: não, o crente não vai passar pelo julgamento, o crente não vai passar pelas dificuldades. Ora, não é assim. A palavra de Deus diz claramente, avisa claramente para nós estarmos preparados para os dias de julgamento. Então, quando nós pensamos assim, Deus vai enviar o seu juízo sobre uma nação, como ele fez com o povo de Israel, com o povo de Judá, Deus vai enviar o seu juízo. Nós perguntamos assim: mas e aqueles que fazem parte do povo, mas que são justos? Porque nós concordamos com uma certa razão de que Deus envia o seu juízo sobre aqueles que são injustos, sobre aqueles que pecaram, que se desviaram do Senhor. Mas e aqueles que são justos? E aqueles que permaneceram com o coração fiel na presença do Senhor? Eles vão sofrer junto com os que são injustos? E não nos parece justo que isso aconteça, não é verdade? É por causa dessa dificuldade de compreender e aceitar o modo como Deus faz as coisas. E eu já digo que é impossível nós compreendermos o modo como Deus faz as coisas, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Muito mais altos.
Então, mesmo que nós quiséssemos, ou mesmo que Deus quisesse explicar para nós, nós não teríamos condições de entender. Então, por conta dessa dificuldade de entender, como assim Deus vai deixar que a pessoa que é justa também sofra as consequências do juízo que vai cair sobre o injusto? Como assim? Veja que há um texto da palavra do Senhor, onde Jesus está alertando sobre o grande sofrimento dos últimos dias. Está lá em Marcos, no capítulo 13 de Marcos, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus continuou: Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Ore a Deus para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Perceba que Jesus, ele não esconde o fato de que em dias de juízo sobre o mundo, os justos estarão presentes e terão que ter sabedoria para tomar algumas atitudes, como aqui, né? Quem estiver no campo, fuja. Quem estiver em cima do telhado, fuja. Nem entre em casa. Os justos terão que tomar algumas atitudes de sabedoria para que sofram menos, mas certamente não ficarão livres de algum tipo de sofrimento. Ainda que não sejam eles, os justos, o alvo do juízo de Deus. E Jesus fala que Deus diminuiu o tempo do sofrimento para que aqueles que Deus escolheu para salvar permaneçam firmes, para que eles não desanimem, não desesperem da sua fé. Portanto, o que eu gostaria que você pensasse nesta noite, enquanto nós falamos sobre essa live, é que você corrigisse essa ideia que porventura pode estar presente na sua mente, no coração. Essa ideia de que o justo, ou você, porque é justo, porque tem buscado fazer a vontade de Deus, está isento ou isenta de enfrentar dificuldades por conta do juízo que Deus está derramando sobre o injusto. Porque não tem jeito. Por exemplo, Jesus. Jesus, ele era justo, mas ele recebeu o juízo de Deus que deveria ser dado sobre o injusto. Ele, sendo justo, aceitou o juízo de Deus que deveria ser dado sobre nós, que somos injustos. E é por isso que ele nos justificou, porque ele sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. E juntamente com ele, juntamente com o sofrimento que ele teve, as pessoas que o amavam, por exemplo, a sua mãe, Maria, também sofreu. As mulheres choravam enquanto Jesus caminhava pela via dolorosa até chegar no Calvário, onde ele seria crucificado. Enquanto ele carregava aquela cruz pesada, todo ensanguentado, as mulheres choravam, ao ponto de que Jesus para e diz assim para elas: olha, não chorem, porque se fazem assim com quem não merece, né, com o lenho verde, o que vão fazer com o lenho seco? Então, há um sofrimento que vem como fruto do juízo de Deus sobre uma nação, sobre uma geração, sobre um país, sobre uma família. E esse sofrimento, ele não atinge apenas o injusto, apenas quem merece. Ele atinge também outras pessoas, não na mesma intensidade, não da mesma maneira. Ele atinge também os justos.
Então, nós precisamos de entender isso. Então, pode ser que Deus queira fazer um juízo sobre esta geração de pessoas deste tempo. Pode ser que essa pandemia seja uma forma de Deus operar juízo. Mas será que só vão morrer pessoas que são justas? Não. Vão morrer aqueles também que foram justificados pelo sangue de Jesus. Sim. Poderão morrer, pode morrer alguém que tem vivido na presença do Senhor. O sofrimento ou o juízo de Deus, ele causa sofrimento para o injusto, o que é merecido, mas também causa para nós, para aqueles que são justos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Nossa visão deve perceber que esta é uma realidade da qual nós não temos como fugir, mas também tem que alegrar-se na esperança de quem olha para o futuro. Porque o sofrimento que vem sobre aquele que é justo, como consequência, como se fosse uma reverberação do juízo de Deus que cai sobre o ímpio, esse sofrimento, ele afeta a nossa vida apenas aqui, nesse tempo, apenas aqui na terra, apenas aqui enquanto vivemos esse período de vida. Ele não tem o poder de afetar, de fazer com que a gente sofra a segunda morte. Vamos pensar assim, nós tememos a morte, né? Nós tememos a morte, nós queremos fugir da morte a todo custo. Mas aí o juízo de Deus é derramado sobre a terra, espalha-se uma doença, um vírus, e mata muita gente, inclusive alguns que são fiéis, crentes no Senhor Jesus. Aqueles que são ímpios morrem aqui do vírus e depois vão para o inferno. Os que são justos morrem aqui do vírus, mas depois vão para o céu. Então, quando nós olhamos para a verdade da palavra de Deus e entendemos isto, nós lamentamos o sofrimento que pode nos atingir como fruto do juízo de Deus sobre o ímpio, sobre a geração ímpia. Mas nós não desesperamos. Nós pensamos assim, pode ser que Deus queira derramar o seu juízo sobre a minha família. E pode ser que eu, que tenho buscado viver de maneira piedosa na presença do Senhor, eu sofra consequências. Mas essa consequência só vai me atingir aqui nesta vida. Aquilo que realmente importa, a eternidade, aquilo não vai ser, eu não vou perder nada. Porque é isso que Jesus fala. Jesus fala assim para os seus discípulos, nem um fio de cabelo na sua cabeça vai se perder. Mas ele fala assim, mas vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados. Como assim? Não vou perder nada. Não vai perder nada na eternidade. Eu sei que parece um meio consolo esta verdade, porque nós temos a tendência de nos importar apenas com esta vida e não nos importarmos com a eternidade. Mas é falta de percepção espiritual esta maneira de pensar e agir. Porque mais importa a eternidade. Aqui, por mais que nós venhamos a viver, vamos viver 100 anos. Na eternidade, é 100 para sempre. Então, eu gosto de pensar assim que a eternidade, a vida que nós temos aqui na Terra, diante da eternidade, é mais ou menos como um dia diante de um ano todo. Então, se alguém disser assim para você, olha, você vai ter um dia de dificuldade, um dia de luta, de angústia, de muita dor, mas o resto do ano vai ser bom, vai ser tranquilo, como se você tivesse de férias. Pelo menos eu aceitaria com prazer o dia de dor, porque me está prometido um ano inteiro de prazer e descanso. Aqueles que estão em Cristo devem ter essa percepção. Aqui nesta vida nós teremos aflições,
Mas nós temos que ter um bom ânimo, porque a vitória que Jesus teve sobre o mundo garantiu para nós a vitória diante do julgamento eterno, daquele que vai definir onde é que vamos passar a eternidade. O juízo de Deus que cai sobre o ímpio pode causar sofrimento para o justo? Pode sim, mas só causa sofrimento neste período, nesta vida, não causa sofrimento eterno. O justo tem a maior bênção reservada para a eternidade. Eu desejo muito que o seu coração encontre consolo, encontre paz nessa verdade, e que você enfrente os dias de dificuldade, as lutas, os sofrimentos, com fé, com ânimo, com esperança, sabendo que o que Deus tem reservado para você, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana, isto que Deus tem reservado, nada, nem ninguém pode roubar ou tirar de você. Eu quero orar com você nesta hora. E eu quero pedir que Deus te dê graça, que te console, que te sustente e que essa verdade te ampare, te fortaleça para que os dias de sofrimento, para que os momentos em que você venha a sofrer porventura alguma consequência do juízo de Deus sobre o ímpio, para que você enfrente isso com fé, com esperança, com alegria, com a força que o Espírito Santo pode te dar. Quero orar com você nesta hora. Pai, talvez, ó Deus, esta pessoa que me ouve nesta hora esteja sofrendo porque está recebendo as consequências do juízo do Senhor sobre alguma pessoa ímpia da sua família, alguma pessoa que pecou e agora o Senhor está derramando o seu juízo. Mas este irmão na fé, esta irmã na fé, essa pessoa que já entregou o seu coração para o Senhor, ela está sofrendo. Está sofrendo porque vê uma pessoa querida sofrer. Está sofrendo porque está recebendo as consequências diretas desse juízo que o Senhor está derramando. Mas eu oro aqui pedindo a tua graça sobre o coração dos teus filhos e filhas, para que eles possam ter os seus olhos abertos e para que eles contemplem com os olhos da fé as bênçãos que o Senhor tem prometidas na eternidade, e que estas bênçãos alegrem o coração dos teus filhos e filhas, e que assim eles aceitem, não com prazer, mas eles aceitem, Senhor Deus, com alegria, o sofrimento que advém das consequências do juízo que o Senhor derrama sobre o ímpio, porque eles sabem que há uma herança reservada, que não pode ser roubada, que está nos céus e que o Senhor vai dar àqueles que temem ao Senhor. Eu oro pedindo esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê graça. E eu convido mais uma vez você a compartilhar essa mensagem. Talvez você conheça alguém que faz parte de uma família, onde Deus nitidamente está derramando juízo sobre uma das pessoas da família. Porque isso pode acontecer. É muito triste quando isso acontece, porque parece que o justo está pagando pelo ímpio, mas não é isso. O justo sofre as consequências, mas ele não tem perdas reais e definitivas na sua vida. Compartilhe com alguém e abençoe alguém com esta palavra de fé. Deus te abençoe, tenha um sono reparador de forças, em nome de Jesus.